Obrigada por esperarem, pessoal. A gente está esperando o pessoal também que se registrou, talvez terminar as coisas do dia para conseguir se juntar a gente. De qualquer forma, esse webinar vai ficar gravado e a gravação chega para vocês por e-mail depois. E aí vocês conseguem assistir se perderem alguma parte. Acho que podemos começar, né? Joia. Então, pessoal, boa noite. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Alguns de vocês eu já conversei, já falei. Sou a Gabriela, sou responsável por trazer novos negócios para a YouScan aqui no Brasil, na América Latina e Portugal e Espanha. Um pouquinho de contexto sobre a YouScan. Nós somos uma empresa fundada em 2009, ou seja, desde o início dessa era do monitoramento, né, de social listening, monitoramento de redes sociais, etc. E nós somos originalmente da Ucrânia, mas hoje a gente tem equipes, escritórios, projetos, clientes no mundo inteiro. Temos entre os nossos clientes desde marcas grandes como McDonald's, Danone, L'Oréal, Samsung, Unilever, Nestlé, organizações como Unicef, Nações Unidas, muitas agências, Publicis, Havas, Ogilvy e tantas outras, né? Só para citar assim esses nomes grandes, mas óbvio a gente atende clientes de vários tamanhos e tipos e modelos. Bom, o propósito de hoje é a gente apresentar a YouScan através não de uma pessoa da YouScan, mas do Gabriel Ishida, que é uma pessoa que usa a YouScan porque ele é nosso embaixador, ele produz conteúdo usando e interpretando dados vindos da YouScan, né? Então, a gente achou que seria ideal trazê-lo para falar um pouco sobre alguns recursos avançados que a gente tem na YouScan. Apresentando o Gabriel, ele é consultor, especialista em Data Analytics e Social Intelligence, tem mais de 14 anos de experiência, já passou por várias agências, consultorias e anunciantes, atendendo clientes como Coca, Itaú, TIM, Natura. Ele também é professor convidado nos cursos da pós-graduação da FAP e do Mackenzie, além de ter uma newsletter sobre marketing digital. E a ideia de a gente fazer a exploração da plataforma hoje com a Balduco, não, assim, a gente não tem vínculo nenhum com a Balduco não é cliente da YouScan, o Gabriel não trabalha com a Balduco, a gente só achou que em época de proximidade do Natal, Balduco seria uma marca interessante para explorar, vide que já tem Panetone desde há um mês atrás nas prateleiras, e Balduco é uma marca que todo mundo conhece, então a gente achou uma marca interessante. Então, dito isso, queria explicar que se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar chat, que a gente passa para o Gabriel, ou se quiser, a gente pode deixar para o final perguntas e respostas, tá bom? Gabriel, microfone para você. Obrigado, Gabriela. Olá, pessoal, boa noite. Como a Gabriela falou, então o intuito hoje é mostrar um pouco dos recursos, né, do YouScan e do ponto de vista de análise, do ponto de vista de exploração. Eu vou compartilhar minha tela, onde a gente vai começar a mostrar aqui. Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Tá vendo, né, Gabriela? Acho que estão vendo, né? Estamos vendo perfeitamente. Maravilha. Então, gente, acho que só para fazer uma pequena introdução, aqui na parte inicial do YouScan, a gente tem, né, essa divisão dos tópicos, que tópicos seriam, né, as queries de busca. Então, a gente configurou essa de Balduco. Só para vocês entenderem como que a gente fez a configuração e já explicar algumas características que existem dentro do YouScan para essa configuração de busca. Então, a gente configurou aqui, então, o português, né, para a gente não ter a gente não conseguir coletar menções de outros países. E também para a gente retirar, né, esse símbolozinho para a gente excluir países da Europa, América do Norte, enfim, qualquer post que venham dessas localizações. E a gente achar posts feitos no Brasil ou desconhecido. Por que desconhecido? Porque tem algumas redes sociais, eles não possuem dados geográficos. Então a gente precisa colocar o desconhecido, porque muitas vezes a pessoa está falando em português, né, enfim, né, português do Brasil,
e não tem a geolocalização, então a gente vai garantir essa coleta. E também a gente fez um filtro por alguns países também para não coletar menções desses países. Então, feito esse filtro, vamos chamar assim, de demográfico, a gente consegue também ver, fazer montar a query de busca. Então, para quem está familiarizado, a gente pode usar aqui a linguagem booleana. Então, a gente colocou Balduco ou OR, né, que é da linguagem booleana. Casa Balduco entre aspas, porque a gente quer exatamente essa combinação, né? Tem que vir exatamente dessa forma. Casa Balduco tudo junto, OR Balduco Brasil, OR Balduco, Balduco BR. Então, a gente está pegando essas buscas aqui, né? E na parte de insights visuais, que a gente vai explorar na parte de recursos avançados, a gente também acrescentou o logo do Balduco e da Casa Balduco. Então, a gente faz esse reconhecimento de logo. E vale lembrar que o Scan consegue pegar esses logos, independente se é citado Balduco ou não, na menção. Então, se numa menção no TikTok, no Instagram, por exemplo, se tiver o logo da Balduco, ele vai coletar, independente se dentro da menção tiver a menção escrita da Balduco. Então, aqui a gente já deixa também que é o logo que a gente gostaria de pegar. Então, beleza. Então, a gente fez a query aqui. Aí, deixa eu voltar aqui no tópico. Quando a gente clica, a gente entra na tela, então, inicial do tópico, né? Aqui no Scan, a gente tem uma divisão, que é uma divisão entre, vamos chamar assim, de parte de análise qualitativa, uma análise quantitativa e os recursos avançados. Nessa parte de recursos na parte de recursos avançados, é que a gente vai falar um pouco do visual e de insights de audiência, e a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Vamos começar então primeiro pela parte quali, o que seria basicamente? Seriam as menções. Então, são todas as menções que a gente tem de Balduco, que a gente coletou até o momento. Então, aqui, por exemplo, o filtro padrão é por publicação, né, por recência, então pelos mais novos. Mas a gente pode fazer alguns outros filtros, algumas outras organizações. Então, eu quero primeiro o antigo, ou eu quero por número de engajamento, número de comentários, número de visualizações, alcance, seguidores. Então, por exemplo, eu quero ver pelo número de seguidores. Então, esse post, por exemplo, é de uma autora que tem um número grande de seguidores, né? Então, aqui, por exemplo, ela tem 10 milhões, por exemplo, né? Então, a gente faz a lista por seguidores, ou não, quero ir por engajamento, qual post teve o maior número total de engajamento. Então, a gente consegue fazer esses filtros aqui. Então, vou manter primeiro o dos mais recentes. E aí, então, você tem as menções. O que é interessante é que, por exemplo, aqui embaixo, ó, essas carinhas aqui são um sentimento. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, esse post feito no Pinterest. Torta holandesa riquíssima, balduco, minota, enfim. Então tem uma torta. E aí colocou com neutro. Aí se você, por exemplo, discorda, você é a balduco. Você discorda, fala, não, essa menção é positiva, que a pessoa está citando balduco. Eu posso corrigir o sentimento. E com o tempo, com essa correção, a máquina, né, o scan, vai aprendendo com a sua classificação. Então, com o tempo, você vai ajustando, ele vai aprendendo com a sua classificação. Então, isso aqui é um ponto interessante. Você vai classificando, né, colocando o sentimento aqui. E aqui tem alguns dados, né? Quantos seguidores, né? As menções parecidas, né? Com essa menção aqui. E assim vai. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo, ó, do Twitter, que a pessoa ela não citou Balduco, mas o logo do Balduco aparece. Então, o Scan coleta, né? Então, aí tá falando, o Panetone versus o Chocotone. E aí, você pode, os dois é Balduco, eu vou considerar como positivo, por exemplo, né? Então, aí só vocês verem a imagem aqui, né? Panetone ou... depois a gente vai falar um pouco dessa parte dos insights visuais, mas reparem que o YouScan ele já lista, né? Faz algumas tags automatizadas do logo, né? Dos componentes visuais que a gente tem dentro do, da imagem, né? Deixa eu só... Aí, voltou. Então, aí aqui a gente pode fazer, aí aqui dentro dessa tela das menções, tem algumas coisas interessantes. A primeira é a questão dos filtros, né? Então eu posso filtrar por tudo, basicamente, aqui no filtro. Pelo sentimento, pelo tipo de post, se é uma postagem, um repost, um comentário, se ele é texto, link, localização, imagem, vídeo, pesquisa, post patrocinado, etc. Só que o que eu acho mais interessante aqui, além dentro de todos esses filtros, é essa parte de autocategoria. O que que é essa autocategoria? Isso aqui é uma categoria que a própria Scan já coloca dentro do post, que faz essa marcação, pelo reconhecimento de inteligência artificial. Então, ele consegue olhar o conteúdo da menção e falar, é uma legenda de uma imagem. É um artigo. É para maiores de 18 que tem uma imagem.
para maior de 18. Ah, é uma lista. Você consegue fazer esse filtro. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que é uma pergunta, por exemplo. Aí eu faço o filtro aqui. Aí vai olhar, tá vendo, ó? Vamos nessa. Então todos ele tá olhando que são perguntas. Então ele já botou como, vamos chamar assim, essa tag pergunta, porque é uma pergunta, né? Feito pelo usuário. Então você pode fazer outros filtros aqui, aí só lembrando que você pode cortar aqui os filtros. Aí tem outros, né? Então aspecto, então ele consegue reconhecer também, fazer essa classificação. Assuntos, então ele consegue identificar quando está falando de alimento, viagem, filme, etc. Tendências, né? Então são os posts que ele identifica que estão em tendência. Então tem várias filtros, então fontes, aí só para vocês entenderem, que o Yusuke não pega só rede social, ele pega também outros tipos de canais. Então fóruns, blogs, notícia, aplicativo de mensagem, que seria o Telegram, então grupos abertos do Telegram. Opiniões, que seria também até Google Maps, né? Review do Google Review, etc. E aqui embaixo, se quiser fazer o filtro pela fonte, né? Então você vê que ele lista até os portais aqui, né? Pelo formato, no Pinterest, enfim, no Facebook, etc. Então você dá para fazer todas essas fontes aqui. E tem bastante. Aqui são essas fontes que a gente pegou na amostragem aqui, né? Na coleta. Mas aí acho que a Gabriela pode me corrigir. São mais de 250 mil fontes, né, Gabriela? Acho que contando sites, etc. São meio milhão, mais de 500 mil fontes. Óbvio, não dá para listar todas as fontes que a gente coletou. Numa hora, na parte estatística, a gente vai ver em quantas fontes a gente coletou nessa pesquisa, mas aqui aparecem os principais por popularidade, por volume mesmo de menções. Né? Já tem Blue Bacana. Sky, já faz um tempo, Telegram, e Threads também a gente já coleta já faz tempo, TikTok, e acho que talvez valha a pena você comentar, Ishida, do TikTok e do YouTube da coleta dimensões auditivas. Ah, verdade. Aqui eu acho que eu vou fazer até o filtro aqui já pelo TikTok. E o Scan, ele consegue reconhecer quando a pessoa no vídeo fala de Balduco. Então, às vezes, por exemplo, ela pode falar, não marcar, né, o Balduco ali na legenda da menção, só que ela fala durante o vídeo sobre Balduco. E o Scan consegue fazer esse reconhecimento e ele cria, vamos chamar assim, um novo post aqui, né? Um novo dado. Então, por exemplo, ó, essa Júlia Silva, por exemplo, esse post que ela fez, pelo esse textão aqui que vocês estão vendo, é bem provável que é uma transcrição que o Will Scan faz do vídeo e ele identificou que dentro dessa transcrição tinha Balduco, então ele coletou, né? Então, não necessariamente esse post ele tenha na legenda Balduco, mas como ela citou Balduco no áudio do TikTok dela, o Will Scan conseguiu coletar. Então, esse é um recurso bem interessante, né, de coleta, porque você não depende só da menção em si escrita, né? Você pode contar com o áudio e isso também funciona para o YouTube. Então, é um recurso bem bacana. É, Então aí a parte de filtro, acho que, deixa eu só ver se cobriu tudo. Então aí tem os idiomas, aí os filtros, né, demográfico, também tem quebra por estado, então às vezes você quer fazer uma busca regional, então muitas vezes a gente, né, trabalha em um mercado regionalizado, então a gente faz o filtro regional também, que é um filtro de estado, que é importante. Tipo de público, então quais são os interesses, quais são, né, a idade, etc. Aqui só o interessante que eu acho que depois eu vou falar um pouco mais também, mas esse interesse do autor da menção, o Scan ele pega pela bio da pessoa. Então, se na bio da pessoa a pessoa fala que ela é fã de K-pop, por exemplo, provavelmente vai estar aqui interesse em música, por exemplo, né? Então, interesse dos autores aqui, a ocupação também é tudo pego pela descrição. E a parte visual é aquele reconhecimento de imagem que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu posso fazer pelo filtro aqui. Então, eu quero ver por exemplo, uma selfie, a pessoa fazendo uma selfie, aí eu faço o filtro, ele vai me trazer os posts que são selfie, né? A pessoa está assim fazendo uma selfie, né? Então, esse é um filtro interessante também, que é um filtro de reconhecimento de imagem, né? Deixa eu voltar ao filtro inicial. E aí, o outro recurso interessante aqui nessa parte da parte quali é o Insights Copilot. O Insights Copilot ele veio do chat GPT e é a inteligência artificial aplicada aos dados de menções do UScan. Então, por exemplo, já tem umas perguntas, né, que você pode, os tópicos aqui que você pode utilizar pronto, mas ele tem algumas perguntas que você pode colocar, mas você pode perguntar o que você quiser também.
né? Então, eu vou pegar uma pergunta pronta, mas você pode escrever qualquer pergunta que ele vai reconhecer. Então, eu posso colocar, por exemplo, o que a pessoa, quais são os sites, vamos lá, quais são as marcas mencionadas com as nós? Aí ele começa a processar e ele vai ler todas as menções e vai fazer uma análise aqui, né? E aí, enquanto ele está processando aqui, né, que às vezes ele toma um tempinho, né, dependendo do número de menções, eu já deixei pronto aqui essa busca. Então, aqui, quais marcas são mencionadas com as nossas? Então, aqui é o resultado que ele me dá. Você fala, Balduco está associado a Visconti e Tommy, ambas produzidas pela mesma empresa, Pandurato. E aí você consegue, assim, como às vezes você tem essa desconfiança, né? Você vê que o robô, né, a inteligência artificial gerou esse insight, mas de onde ele está tirando esse insight? Aí você clica, ele vai mostrar as menções de onde ele tirou essas conclusões. Então, ó, Balduco e Visconde Thomson são da mesma empresa Pandurari, eles também não estão com a mesma qualidade. Aí a pessoa fazendo uma crítica aqui. Aí a pessoa falando no comentário aqui, né? Pandurado produz para Antônio Balduco e Visconde Thomson, olha a diferença deles. Então a pessoa, você vê que o assunto é a questão da qualidade vinda da mesma fabricante. Ah, eu quero. Aí você, supondo que você ficou interessado, ó, tá comparando com Lindt e Nestlé. Então deixa eu ver de onde ele está tirando isso. Aí, ó, ano passado esse ano só decisão da Balduco, poucas frutas e não tem mais aquele sabor do mal. Da Pluma está bem melhor que ele. Então pessoas comparando, né, Balduco com outras marcas, né? Então aqui você vê que a inteligência artificial, ela não tirou do nada, né? Ela tirou dimensões e tirou as conclusões de acordo com a pergunta que a gente faz. E lembrando, que você pode fazer qualquer pergunta. Ele vai reconhecer, né, a sua pergunta e ele vai devolver os resultados de acordo com aquela pergunta. Isso aqui para uso de dados, eu acho que é interessante para quem é analista, né? Tipo, trabalha com análise de dados de listening, acho que facilita muito, né, a mão na roda, porque a questão de você analisar as menções de forma individual, você vai lendo as menções, mesmo que você faz um filtro lá na ferramenta e você vai lendo as menções, você, querendo ou não, você não vai conseguir ler todas, né? E fazendo anotações e identificando padrões. A inteligência artificial ajuda a gente nesse trabalho de análise de identificar padrões, extrair, e a gente faz o trabalho de mergulho dentro desses insights, dessas informações. Então, isso eu acho que facilita e eu acho que também agiliza o trabalho aí do analista para ele ir atrás das informações que realmente vão ser úteis, que realmente têm alguma relevância estatística ou uma relevância dentro do monitoramento, tá bom? Então, acho que o Insights Corporate é uma mão na roda para a gente aí que trabalha com análise, né? Então, tudo bem. Então, a gente olhou aqui essa parte da parte quali, né? Então, tem filtros no Insight Copilot, a gente pode trocar o sentimento, né? E aí vamos para a parte agora quant, né? O que seria a parte quant? Seria os dados, né? Os números, né? Então a gente começou a coletar aqui mais ou menos no dia 25. Então vocês estão vendo as menções. Aí alguma coisa interessante que eu acho do Scan é também, por exemplo, ele listar, que ele já mostra, né? As menções que estão de destaque em cada dia, né? Então esse aqui, aí tem aqui a pessoa tipo, provavelmente isso aqui viralizou. Então, você vê que tem os picos aqui, né? Você vai vendo, aí, por exemplo, esse pico aqui, o que que aconteceu. Aí provavelmente alguma coisa, algum post político. Então aí você vai vendo os picos aqui. E aí você também consegue ver o total de menções, o número de autores, ou seja, né, como vocês estão vendo aqui, provavelmente muita gente falou mais de uma vez sobre Balduco. No engajamento, o NSI, que é o Net Sentiment Rate, né, que é a taxa de sentimento, né? É basicamente uma conta envolvendo o número de neutros, positivos e negativos. Então, quando ele está positivo, ele tem, que tá tem mais menções positivas dentro do monitoramento do que menções negativas. E aí as menções por geolocalização, como a gente fez, né, o foco em Brasil, então as menções estão no Brasil, lembrando que tem redes sociais que não disponibilizam essa geolocalização, então por isso que lá no tópico a gente colocou que é um Brasil mais desconhecido para justamente pegar essas menções em português é, que não são com geolocalização. E aqui os posts que a gente identifica como tendências. Fomos na fábrica da loja Balduco, muito barato, comprando muito provavelmente esse post teve bastante engajamento, bastante republicações. Então você começa a ver as tendências e aqui alguns menus aqui em cima. Então vamos olhar primeiro pela parte de fontes. Então, aqui as fontes que a gente tem, então, as principais fontes, né, que como a Gabriela falou, não dá para listar todas aqui, né, porque a gente pega o top 10, então aí também a divisão por top 10, aí o sentimento por cada fonte e o volume de cada fonte, né? E aí, só para vocês verem o, novamente, né, os filtros aqui. Esses filtros que a gente viu lá na parte de dimensões
também são filtros que a gente consegue aplicar aqui para ver os números. Então, eu quero ver só menções positivas de Google Maps, né? Você viu, você consegue fazer aqui também. E ver quanto que tem de número, etc. Né? Você consegue ver aqui distribuição por fonte. Sentimento, se quiser dar uma aprofundada por sentimento e ver os picos, né, por sentimento, né, também consegue ver. Os aspectos aqui, está falando de site de conversação, depois a gente vai mostrar um pouco mais a fundo. E a parte de comparação, se quiser comparar com outro tópico que tiver criado, eu consigo fazer essa comparação também. Né? E aí, dentro dessa visão geral, acho que o que é mais interessante é que o Scan ele pode gerar alertas de volume. Então, por exemplo, supondo que você configura um alerta de que se alguém com mais de 100 mil seguidores aparecer no monitoramento, ou seja, citar Balduco, dispare um alerta para mim por e-mail com essa menção. Você consegue configurar isso aqui na parte de alertas, aqui no lado esquerdo. Você consegue configurar e aí eu acho que o caso de uso mais específico é para gestão de crise. Imagine que sua marca, um grande influenciador resolve falar mal da sua marca, né, por algum motivo, e aí quando ela fala, você consegue receber esse alerta e conseguir agir em cima num tempo hábil para a crise não, né, ficar maior, não se alastrar, né? Ou às vezes também, já no momento de crise, você já está passando por uma crise, fazer esse monitoramento, fazer esses alertas justamente para você entender quem está falando, né? Os grandes influenciadores estão falando daquela sua crise também. E entender, né, os perfis, quem está falando, enfim, fazer essa gestão. Então, essa parte de alerta eu acho bem interessante, não só para gestão de crise, mas também para volumetria. Você recebe, às vezes, sua marca viraliza por algum motivo, um motivo feliz, por exemplo, um motivo bom, e aí você tem esse alerta para acompanhar essa viralização e também fazer alguma coisa, né? Fazer alguma ação, aproveitar que sua marca está em alta e você pode fazer isso também. Então aqui você consegue fazer esses alertas aqui, eu acho que aí vai mostrando e pode fazer, supondo que você tem uma média de 300 menções por dia. Faça um alerta quando passar de 1.000. Então toda vez que passar de 1.000 menções em um dia, mande um alerta para mim, porque aí você sabe que teve muito mais, né, do que você tem em média e você consegue investigar o que aconteu, né? Então esse é um Esses ponto interessante aqui. alertas, Oi? só uma coisinha, Ah, Shida, esses alertas é legal que você pode receber por e-mail, por Slack, por WhatsApp, por qualquer método que você achar melhor, ou seja, que o alerta chegue para você o mais rápido possível, que você configurou é importante, então você consegue, por exemplo, receber um zap e dizer, olha, tá explodindo aqui dimensão, ou o influenciador falou mal da sua marca, venha ver o que que é, também legal. boa. E aqui um recurso que eu costumo dar uma olhada também quando eu estou usando é esses links, assim, os links mais compartilhados. Eu gosto de olhar porque muitas vezes eu quero entender de onde está vindo aquelas menções, então eu acabo olhando esses links e isso me ajuda, por exemplo, a entender o que estão vendendo da minha marca, o que estão falando. Então, às vezes eu vejo que estão vendendo sobre minha marca, por exemplo, vamos supor que eu sou Balduco e tem um chocotone novo que eu lancei, um tipo de chocotone. E aí eu consigo ver, né, se as pessoas estão divulgando, né, o link para comprar o chocotone. Então eu consigo ver aqui, eu acho bem interessante também essa parte de URLs compartilhadas. Eu acho que para quem trabalha com relações públicas, isso aqui é bem útil, né? Porque você consegue ver justamente os links, né, que estão compartilhando sobre sua marca. Beleza, então aqui então a gente já viu a parte quali, a parte quant, agora vamos para os recursos avançados ou os extras que a gente tem no Scan. Essa primeira parte é o de conversação, e essa parte de conversação, ele basicamente tenta entender as conversas e fazer uma categorização para facilitar a nossa análise. Então, por exemplo, essa parte de assuntos aqui, ele faz esse cluster aqui, deixa eu dar um pouco maior, ele faz esse cluster aqui de conversas, que são os termos e quais outros termos estão sendo relacionados? Então, por exemplo, Casa Balduco. Casa Balduco, para quem não conhece, é a loja física, né, da Balduco. Você pode tomar café, comer panetone, chocotone ali, inclusive, é muito bom, não fazendo jabá para Casa Balduco, mas eu gosto muito da Casa Balduco. E aí você vai, por exemplo, a Casa Balduco aqui, então você vê, ó, alta qualidade, a pessoa está falando de alta qualidade, a Casa Balduco, Papai Noel, não sei se tem alguma ação com Papai Noel, Cookies Fini, né, que a gente viu que, aí no monitoramento a gente viu que está lançando, né, um sabor de Fini com a Balduco, cookies, então você consegue fazer essas associações, você vê, então Casa Balduco, quando falam de Casa Balduco, está associado a esses termos, e você pode investigar, né, e tentar entender se estão falando bem ou mal. E aí, por exemplo, eu posso olhar, vamos ver, por exemplo, outro aqui, Biscoito Balduco.
Então, biscoito Balduco tá ligado com cream cracker, com choco biscuit, qualidade Balduco. Então, você vai vendo as associações. Para a gente de análise, o que eu acho que é mais importante, isso ajuda a direcionar a análise. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na Casa Balduco, ele já vai mostrar para mim as menções que está considerando dentro desses clusters. Então, ele volta lá naquela parte de menções ali em cima, na parte de quali. Então, aqui, por exemplo, loja do bem, compra Black Friday Loja do Bem, próxima à Casa Balduco. Então, você não tem a ver diretamente com a Casa Balduco, mas ela citou Casa Balduco para sinalizar sobre a loja. Então, vamos voltar aqui na conversação. Então, essa parte de assuntos ajuda a gente a situar nossos termos, entender a relação de termos. Então, por exemplo, esse aqui a gente usa muito em política. Então, às vezes você tem um assunto político e você quer ver o que um tipo de eleitor está falando, outro tipo de eleitor está falando e quais são os termos que eles estão usando, você consegue identificar aqui. Então, essa é a parte de clusters, somente para a parte política ou social, pesquisas mais de mercado, é bem interessante para você entender associações de termos, etc. Né? Essa parte aqui de tendências, ele mostra então os termos que estão em tendência, né? O que tem a ver com o Balduco são os posts que estão gerando menções, estão gerando conversas dentro do monitoramento. Então é uma seleção que o UseCam faz baseado em número de retweets, republicações, engajamento, etc. Né? Então é legal para você tentar direcionar, você quer ver o que está em tendência dentro da sua marca, você usa essa aba aqui. E a parte de aspectos, aqui é uma questão interessante que o aspecto, né? Então, o UseCam, ele reconhece alguns elementos dentro do monitoramento e consegue montar esse gráfico. Então, consegue falar, ó, gosto, né? Tá, mais positivo. Então, a gente pode concluir aqui que as pessoas gostam, no geral, de Balduco, né? Dos produtos da Balduco, falam bem de Balduco. Preço, você vê, ó, tá mais ou menos, né? Tá pau a pau aqui, né? Negativo e positivo. Então, às vezes, provavelmente, as pessoas gostam do preço, acham barato, mas tem gente, provavelmente, que não gosta. Então, você vai olhando e qualidade, se tem menções de qualidade. Então, você consegue ver essas categorias, assim, esses aspectos, e isso aqui muda, né? Então, se você estiver trabalhando com outro produto, vamos chamar perfume, o Use vai reconhecer também alguns aspectos e vai montar esse gráfico aí também. Né? E aí tem outros aqui, né? Ele pega vários aqui, na verdade, né? Ele deixa 5 lá no gráfico de ETEIA, mas aqui tem um monte aqui, né? Que você pode finalizar, colocar ali para ver, para fazer a comparação. E um recurso que eu gosto bastante também, nessa parte de conversação, é essa parte de nuvem. Por que que eu gosto muito de nuvem? Nuvem, junto com assuntos, ele me situa aonde eu tenho que olhar a análise. Então, aqui, por exemplo, eu estou olhando o Natal. A gente está em época de Natal, então faz sentido. O Natal tem bastante termos. Então, vamos supor que eu não sou a Balduco, eu sou uma marca X, sou, sei lá, é, a Amazon. E eu vejo que Natal está no meu centro dos meus termos. Quer dizer o quê? Que tem bastante gente que está associando a minha marca com o Natal. Então, quer dizer, aí como insight fala, pô, vocês estão associando a minha marca com o Natal, ou seja, tem bastante gente citando a minha marca e eu também citando o Natal, eu devo fazer alguma coisa para o Natal porque as pessoas já estão associando. Então, aqui ele tem um aspecto quant, que é o volume de cada termo, né? O volume de das menções em cada termo, só que tem um aspecto quali, porque você entende, por exemplo, vamos olhar aqui, manteiga, por exemplo. Então, por que que tá manteiga? Provavelmente é um biscoito de manteiga que a Balduco vende. Imagina se o posto aqui tivesse um pouco maior. Pô, então, eu tô falando bastante do biscoito de manteiga. Peraí, então deixa eu ver o que estão falando bem. Acho que é legal fazer uma ação com biscoito de manteiga. Enfim, você começa a ter. Porque aqui ajuda a gente a fazer esse filtro da relevância. Acho que o grande desafio que a gente tem em listening é o que é relevante. O que eu vou investigar? O que eu vou gastar tempo lendo as menções e investigando? Principalmente se você trabalha numa marca grande como o Balduco, que tem milhões de menções, milhares de menções. Então, você precisa ter um olhar direcionado. Então, essa nuvem de palavras me ajuda muito a direcionar minha análise. Eu vou olhando e vou entendendo, então tem chocolate, então tem Black Friday, porque a gente passou pela Black Friday agora há pouco, né? Fini. Então, às vezes, por exemplo, você fez um lançamento de um produto novo, e aí você olha no número de tempo, ninguém está falando do produto, quer dizer, então, que não está gerando conversas, né? Então, aí você consegue identificar esse tipo de coisas aqui. Aí você ia falar alguma coisa, Gabriela? Acho que você abriu o microfone aí. Não, eu só acho bem curioso nessa pesquisa de Balduco que tem
Fini, a parceria que eles fizeram um biscoito com sabor das balas Fini, aquele hidratante labial da Carmed, que Tá cada aqui. hidratante labial que eles lançam, que a Maísa fez a propaganda, eles lançaram um hidratante labial sabor chocotone e tá também bem viral. Receita também é uma palavra que está aqui no cantinho. A gente vê muita gente que usa produto Balduco, tipo biscoito Balduco para fazer torta holandesa, sabe? Então tem vários aspectos aqui que olhando essa nuvem de palavras e a gente clica nela e vai para o fluxo de menções com essas palavras, e a gente pode até pedir para o chat GPT resumir, ele vai dizer, olha, tá aparecendo receita ou hidratante labial, porque XYZ está acontecendo, né? Então a gente consegue fazer essa leitura de por que que essas palavras estão aí, né? Legal. Uhum. E aí você pode fazer filtro pelo sentimento também, ó. Você está vendo aqui as menções, né? Com o sentimento, enfim, né? É, E aí você pode exportar, eu acho que é importante, né? Acho que para quem é analista isso é importante, né? Que a gente pode exportar tudo, então todos têm esse, não só aqui, né? Mas em todas as aulas que a gente mostrou até agora é possível de exportação. E aí a gente pode exportar em CSV, XL, que é o planilha, PDF, JPEG, PNG, enfim, você pode exportar de qualquer forma. Mão na roda também, né? Para quem vai, por exemplo, às vezes precisa fazer um PPT, por exemplo, com esses dados, aí você já consegue exportar bonitinho, né? Para não ter que fazer apelar para o Photoshop, etc. Né? Então, beleza. Essa parte de conversação, então, ele me ajuda muito a direcionar a análise. Então, ele agrega as informações, as palavras, e aí eu consigo ir explorar. Então, se eu clico, né, como a Gabriela falou, se eu clico na palavra, ele vai lá na parte de menções e consegue ver todas as menções com aquele termo que eu cliquei. E aí você pode usar os recursos dentro das menções, né? O Copilot, como a Gabriela falou, fazer algum filtro. Então, às vezes você vê que tem muitas redes sociais ali no meio do recorte que você fez. Eu quero olhar só Twitter. Você faz o filtro por Twitter, só dentro daquele assunto que você quer olhar, né? E a parte visual, que é a parte que eu mais gosto do UseCam, que ele reconhece as imagens e ele consegue reconhecer diversos tipos de ocasiões. Então, a ocasião de onde está a pessoa, o que que ela está fazendo, qual é aonde ela está exibindo a marca, quais outras marcas estão junto. Então, essa parte de Insight Design eu acho bem interessante, que primeiro que ele agrupa tudo aqui, né, na galeria. Então, tudo que ele coletou de Balduco, né? Então, aqui, ó, ele reconheceu pela menção Balduco, né, o texto Balduco. Aqui também no texto, ó, Balduco. Isso aqui, por exemplo, ó, fiz atende culto com a minha mãe. Provavelmente aparece o Balduco na menção, né? A imagem, o logo, enfim, né? Aqui, Balduco no texto. Então, tudo de imagem, aqui, ó, Balduco, ó, bem pequenininho, ó, tá vendo? Ó, bem ele pega também. Então, tudo que ele reconhece de Balduco na imagem, ele pega, tanto pelo texto ou pela imagem, né? E aí você consegue fazer alguns recortes. Então, por exemplo, aqui na parte de engajamento, que na verdade esse gráfico é o que eu mais gosto dentro da parte de visuais, então ele mostra, ó, só para vocês entenderem, esse eixo Y é o número de engajamentos que aquele tópico, vamos chamar assim, aquele assunto tem. E aqui no lado direito, né, o eixo X, é o número de posts, número de imagens únicas. Então, como vocês estão vendo, ó, balduco, beleza, né? Normal, né? Tem bastante balduco, comida, né? Porque balduco vende comida, né? Mas aí você começa a ver algumas outras interessantes. Aí você consegue fazer alguns filtros. Então, eu quero ver só atividades. O que que as pessoas estão fazendo com balduco? Então, ó, sorrindo. Então, tem bastante gente sorrindo quando aparece junto com o logo da balduco, ou o texto balduco. Baking, né? Que é fazer, né? Assar, fazer bolo, né? Então, muita gente provavelmente está fazendo alguma receita com balduco, né? Sentar, a pessoa está sentada, né? Então, ele chega nesse nível de detalhe, entender exatamente a ação da pessoa, né? A atividade da pessoa na menção. Então, só para vocês verem, por exemplo, vamos ver aqui o sitting, sentando, né? E as mensagens aí você vê aqui na galeria, com o filtro aqui em cima, sempre lembrando que a dinâmica, o filtro fica aqui em cima. Ó, as pessoas sentadas exibindo balduco, ó, tá vendo? As pessoas estão sentadas realmente, então ele reconheceu que a pessoa está sentada e apareceu o logo da Balduco. Então chega nesse nível de detalhe aqui, né? Beleza, então essa parte de atividade. O outro filtro que eu gosto interessante aqui também nesse gráfico é você ver outras marcas associadas, né? Então eu quero ver outras marcas que aparecem junto com o Balduco, né?
Então tem Coca-Cola, Hellmann's, Pringles, Visa, Nestlé. Então, deixa eu ver então, Nestlé. Por que que Nestlé está aparecendo junto com o Balduco? Aí você vai para a parte de galeria, né? E aí você tá vendo, então, a Balduco, tá vendo? Então, são Balduco e Nestlé. Então, às vezes, a pessoa mostra vários produtos e coloca algum produto da Nestlé junto, né? Tipo esse daqui, ó. Tá mostrando aí um monte de biscoito Balduco e também tem o Bono ali da Nestlé ali no meio, né? Então, aqui também, ó, qual você prefere? Então, ele reconhece esses panfletos, né, de mercado, panfletos digitais. Então, aparece muita marca, então ele vai agrupar aqui também. Cesta, que tem não só Balduco, mas tem produto. Então, você vê que realmente Nestlé está associado ou com oferta ou com cestas, né, de Natal. E aí só um ponto interessante, ó, quando você mantém um filtro aqui em cima, ele quebra então as menções de Nestlé e faz aquele gráfico de novo. Então você consegue ver exatamente dentro de Nestlé o que está aparecendo. Então, ó, supermercado, bebida. Então você consegue ver ainda esse recorte. Então, você vai fazendo esse recorte, então você vai colocando, se precisar fazer mais esses filtros. Então isso é bem interessante também, porque não fica só no Nestlé. Aí você quer ver, por que que é Nestlé? Aí você consegue ver no gráfico ali por que que tá, quais são os tipos de imagem que é Nestlé mais Balduco. E aí, voltando aqui no filtro inicial, o outro que é interessante, que é um bom exemplo, são pessoas, né? Então, por exemplo, qual é esse tipo de pessoas? Então, mulher, homem, jovem, criança, cliente, todo, né? Criança, bebê, né? E aqui atleta e tênis player. Aí eu falei, quando a gente estava explorando os dados, eu falei, ué, por que que tem tênis player, né? O que tem a ver com Balduco? E aí a gente clica e consegue ver na galeria que são posts da Bia Haddad, né? Que é a tenista brasileira. Sabe o que que apareceu no monitoramento aqui, né? Na hora que você clica na menção, você entende que ela é patrocinada por Balduco. Então, o Will Scan, ele já reconheceu o post, né? Ele coletou graças a esse patrocínio de Balduco aqui e já também já faz a categorização. É uma foto, apareceu Balduco, raquete, equipamento de esporte, enfim, tudo de esporte. É um esporte individual, é tênis, então ele reconheceu que é tênis, então isso eu acho interessante também, que ele reconheceu que é tênis. Mulher, tênis player, atleta. Então ele já consegue fazer esse reconhecimento, né? Então isso é bem interessante, porque, por exemplo, ó, tá vendo aqui a menção não tem Balduco, né? Não vai citar realmente o patrocínio de Balduco. Mas se eu sou a Balduco e estou patrocinando a Beadade, é interessante eu entender que o meu patrocínio está, né, apresentando, está sendo exibido em outros veículos. Então, se eu sou eu sou da área de relações públicas, isso é super interessante para mim. E o patrocínio que eu fiz com a Beadade está gerando menções espontâneas, divulgação da minha marca na grande imprensa. Aí você consegue ver até depois o alcance, enfim, se fizer esse filtro lá em menções, você também consegue ver o alcance, o número de pessoas, o número de menções que tem essa exibição de Balduco no patrocínio da Bia Haddad. Então aqui eu acho que é interessante justamente para você entender o patrocínio. Então, e aí, por exemplo, aqui, ó, ele também mostra aqui, ó, até num post de marca aqui também tá o logo da Balduco aqui, né, no uniforme dela, ela tá falando de outra marca, né, tá falando da Prudential. Então, você vê que realmente você consegue ver toda o efeito do patrocínio, né, o resultado que tá dando, né, onde está saindo esse patrocínio, né. E aqui, por fim, são as relações, né? As relações que tem entre as imagens, né? Então, você consegue ver, por exemplo, as etiquetas ele está carregando. Então, quando fala de... deixa eu dar um zoom aqui maior. Quando nas imagens, quando está falando de Casa Balduco, ou de Casa Balduco, ele está falando de sobremesa, dessert, né? Que é sobremesa. Está falando de chocolate. Aí, baking. Quando ele está falando de baking, o que ele está falando? De finger food, né? São petisquinhos. Tá falando de mercado, tá, o que tá falando. Então, aqui é as relações das imagens, para você entender mais ou menos como as atividades os aspectos das imagens estão se relacionando, né? Bem parecido com a parte de conversação, né? E aqui, se tivesse outros logotipos, né? Então, aqui a gente está comparando Balduco e Casa Balduco, né? São os dois logos que a gente configurou lá no tópico. E aí você consegue ver, né? Snacks, ou a barra, o que tem mais em um, quem tem menos no outro, né? Então, você consegue ver tudo aqui, o gráfico, e saber exatamente, o design interior é mais com Balduco, né? E menos com Casa Balduco. E aí você vai vendo vai tendo esse tipo de insight dentro dos elementos, né? Dentro dos logos que você cadastrou. E por fim, essa parte de audiência, aqui tem todos os autores ou perfis que apareceram no monitoramento. Então tem todos.
Então você pode olhar, aí você pode fazer alguns filtros. Ah, eu quero ver só macro influenciadores. Macro influenciadores, ó, pelo filtro, é acima de 100 mil seguidores. Então todos os perfis que têm mais de 100 mil seguidores que postaram sobre Balduco, né? E ele já mostra a rede, ó, sempre tem esse símbolozinho aqui que é a rede de onde estão vindo, né? É macro, aí eu quero ver, não. Aí você pode ordenar por score de influência, ou não, eu quero por seguidores. Então a gente consegue ver, por exemplo, que essa Anne Gabriele foi a influenciadora com o maior número de seguidores que falou de Balduco, né? E aí você consegue ver o número de menções que ela fez. Ravan, o perfil da loja no supermercado, Vivi Cake, Ana Paula Wall, Estadão, Paloma, etc. Né? Aí você vai dizer, ah, beleza, eu realmente paguei para. Eu sou a Balduco e realmente paguei para Anne Gabriele. Deixa eu ver o que que ela postou então. Aí você clica nela, mostrar as menções, e aí vai abrir uma nova tela e vai mostrar as menções que a Anne Gabriele fez. Então, você está vendo aqui, né, pelo filtro. E aí você vê que realmente ela foi patrocinada e foi lá no evento D23, que tinha provavelmente um stand da Balduco, e ela foi lá e as duas menções aqui. E só um detalhe, que essa menção, provavelmente, a primeira, ela é realmente do texto dela, né, ela que escreveu na legenda, e essa aqui de baixo é a transcrição do áudio dela, ela falando no vídeo, né? Então lembrem que o Scan também pega o áudio, né? Então, se a pessoa mencionar na legenda Balduco e também falar Balduco no post, né, no áudio, no vídeo, ele vai pegar duas vezes, porque um é a transcrição do que foi feito e o outro é a menção com o texto, vamos chamar assim. Então é por isso que ele pegou duas vezes aqui. Se a pessoa na legenda não tivesse falado de Balduco e só falou no vídeo, né, na fala, ele vai pegar uma vez só, porque ele vai falar, ele vai reconhecer só pela fala e não no texto, tá? Então foi um post só que ele pegou duas vezes por causa, né, que ele reconheceu lá no áudio, né? Pode falar. E uma coisa legal desse mapeio dos influenciadores é que, digamos que a Anne Gabriele, ela não foi patrocinada, foi espontânea, ela simplesmente foi no stand da Balduco da D23. Ela tem muitos seguidores, porque ela é, enfim, uma influenciadora de alguma área, e ela foi e adorou e postou, e ela já era fã da Balduco, ou já gostou, experimentou, ou já era fã. Então, para uma marca, é bom para descobrir pessoas novas, né? Influenciadores, pessoas reais, que têm muitos seguidores, que têm taxa de engajamento real e que, às vezes, fala de um tópico meio diferente da sua categoria, mas que, de repente, fala da Balduco e fala bem. Então, você pode aproveitar e já propor algum tipo de parceria, colaboração, enfim, para descoberta de influenciadores, mapeamento de influenciadores. É bem legal. Pô. Por exemplo, vamos ver essa aqui, essa Gabi Coutinho aqui, ó. Eu fiz um filtro por engajamento. Então, quem gerou mais engajamento no termos, né, volume bruto. Então, ela fez 9 menções, 1.300, 1.300.000 de engajamento ela teve no TikTok. Aí eu vou clicar e vou ver as menções que ela gerou aqui, né? E aí vamos ver as menções que ela fez. Aí aqui, ó, você vê, isso aqui atualmente é uma menção espontânea, né? A gente não é da Balduco, né? A gente não sabe, mas é bem provável que ela tá testando panetones, tá testando chocotones, e ela tá postando, né? E aí ela tá falando, ah, ó, ficamos impressionadas, provando Balduco. Então, aí ela tá falando, né, que ela comprou um Balduco, e provavelmente, então vamos supor que isso aqui não foi patrocinado pela Balduco, a gente tá fazendo reviews de chocotone. Isso aqui é o que a Gabriela falou. Você vê, ela gerou bastante engajamento, né? E tá divulgando a marca. Então, aí, às vezes, então, o insight para Balduco é, pô, essa pessoa já gerou bastante engajamento para mim, vou fazer uma ação com ela, vou fazer alguma coisa, um relacionamento para manter, né, a pessoa postando para mim e divulgando minha marca, né? Eu acho que é um exemplo aqui. Então, e aí, voltando, você pode fazer vários filtros, né? Então, eu coloquei filtro pelo tamanho, mas eu posso fazer filtro por nano. Então, ao contrário, eu quero achar nano influenciadores, né? Como a Gabriela falou, às vezes você tem uma estratégia de nano micro, você tenta olhar os pequenos, né? E ver pelo número de engajamento que estão gerando. Vamos ver, por exemplo, o número de engajamento desses nanos. Então a gente vai ver aqui, vamos esperar o filtro, ó, essa aqui, ó, essa é um nano, ó, essa pessoa é nana, influenciadora, né, nano influenciador, e tem 709 mil de engajamento, então bastante, né, com um nano, né? Esse aqui, provavelmente, a gente já está, então, talvez o que eu posso fazer com ela, né? Para chamar ela para uma ação, ó, Dona Deta, outra influenciadora, e assim vai, né? Então é bom, é bem legal para quem trabalha com influência, achar esses perfis, relacionamento, porque você consegue ver os números, o que essa pessoa está trazendo de resultado para você já, né? E a parte de demografia,
é a parte, então, de onde estão, né, os perfis, então, o gênero, então você vê que a boa parte não reconhece, né, enfim, porque eles dizem um gênero, né, é bem complicado, né, fazer esse reconhecimento, localização dos autores e a idade, né, a distribuição da faixa etária aí dos influenciadores. Não influenciadores não, né? De todos os autores. E aquela parte de interesse, como eu falei para vocês, né? Essa parte de interesse, o Yusken, ele olha a bio da pessoa e aí ele consegue ver o que ela tem de interesse, né? Dentro dessa bio. Então, se a pessoa coloca que ela gosta de música, então vai aparecer como interesse em música. Então, por exemplo, K-pop aqui, por exemplo. Ó, tem 19 pessoas que gostam de K-pop. Então, se eu clico aqui, ele vai mostrar esses influenciadores, que eles gostam de K-pop. E aí, vamos pegar, por exemplo, essa pessoa aqui. Ó, você está vendo aqui, ó, o Granada Seventy e o BTS. BTS é um grupo, né, de K-pop. Então, ele conseguiu reconhecer, e aí, então ela gosta de K-pop, vou classificar a pessoa como interesse de K-pop. Então, toda essa parte de interesse é relacionado ao conteúdo da bio que a pessoa coloca na bio dela, nos perfis dela, né? Então, você consegue ver, por exemplo, ó, tem bastante gente que é interessada em compra, né? Profissionais de marketing, provavelmente são pessoas que estão analisando a marca Balduco, não sei. Você vai clicando e vai vendo, né? Política, gosto de chocolate, fotografia, filmes e assim vai, né? E ocupações, mesma coisa. Se ele conseguir reconhecer lá na bio a ocupação da pessoa, né? Então, essa parte de autores aqui. Gabriela, não tem dúvida nenhuma, né? Só eu vou para seguir a parte de dashboard, né? Tá bom. Não, nenhuma, só o dashboard. Boa. Então, por fim, só para mostrar para vocês aqui, essa parte de painéis são os dashboards que a gente tem no YouScan. Então, eu posso começar uma do zero, vou configurar ela do zero, ou eu posso pegar algumas sugestões prontas, né, que a YouScan já dá. Vamos pegar uma de análise geral. Então, eu peguei a análise geral, então aí tem o modelo aqui, então eu vou usar esse modelo. Então, vou colocar aqui o web, né, só para separar aqui. E o tópico que eu vou usar, que no caso eu só tenho Balduco. Então, eu aplico, e aí ele vai construir um painel de dados ou um dashboard, né? Então, aqui tem o modelo que eu estou utilizando, o número de dimensões, aí eu posso olhar o período, eu quero olhar os últimos, vamos ver aqui, os últimos 30 dias. Então, ele já está atualizando pelo número dos últimos 30 dias. Então, número de dimensões, total de fontes, são 234 fontes que citaram Balduco. E aqui fontes, lembrando que tem site, rede social, fórum, é, Telegram, etc. Reclame aqui, enfim. Total de autores, então, o número de pessoas que falaram, por menções, enfim, top 30 menções, as palavras frequentes. Então, está pronto aqui, né? E aí você consegue ver sentimentos, ver longo tempo, divisão de fontes, top 10 fontes, enfim. Supondo que você ache um gráfico que não vai ser muito útil para você, né? Você, esse gráfico aqui eu acho que não me agrega muito. Vamos supor que eu vou mexer aqui, por exemplo, nesse 30 autores por sentimento. Eu não acho muito interessante esse gráfico aqui. Você pode excluir, né? Você exclui. E aí você quer fazer, não, eu quero colocar um gráfico novo. Você clica em criar widget. E aí você pode criar o seu gráfico. Eu falo, vou criar um gráfico vamos ver de torta. Então, e aí o que eu quero ver, eu quero um gráfico de torta. Não, aquele de insights visuais, de engajamento que eu gosto. Então, próximo, aí Balduca ele já vai mostrar o gráfico aqui, ó. Isso aqui vai ser a prévia do seu gráfico. Você quer botar algum filtro? Você, talvez eu quero botar um filtro só. Deixa eu ver aqui, algum filtro. Não, deixa sem filtro. Se eu quiser qualquer coisa, eu faço um filtro. Algum intervalo específico de data? Enfim. Aí, beleza, próximo. E aí aí onde eu vou botar ele, né? Então ele vai colocar bem onde eu deletei o outro, né? Então deixa ele aí. Vou colocar insights visuais. Beleza. Criar o widget. E aí agora está aqui embaixo, né? Está carregando aqui, está aqui embaixo aquele gráfico de widget, né? Dos sites visuais, né? Então, aí a pessoa pode fazer o filtro e tal. Beleza, aí você vai perguntar, mas aí como é que eu faço para exportar esse gráfico? Na verdade, tem diversos tipos de exportação. Você pode exportar em PowerPoint. Então, quem quiser usar alguns gráficos, usar as informações e colocar no PowerPoint. Só que o que eu acho interessante é que você pode compartilhar um link, né? Você pode gerar um link público, que aí qualquer pessoa vai poder acessar
esse dashboard, fazer, né, o período, fazer o filtro que precisar. Então, eu copiei o link e aí eu vou mandar aqui no chat para quem quiser acessar, que pode testar o link. E aí, qualquer pessoa que tiver o link pode acessar o dashboard. E aí, consequentemente, você pode acessar aí o dashboard e fazer as explorações. Então, por exemplo, você, aí vamos fazer os casos de uso. Supondo que eu sou uma agência que atende Balduco. E aí, eu estou fazendo monitoramento. Eu monto esse dashboard, deixo com filtro, tem alguma coisa que eu preciso filtrar. E aí, eu mando. Aí eu faço essa exportação, né? Mando esse link e falo, ó, gente, ó, esse dashboard aqui está pronto todo dia ele é atualizado, então com D-1, então vocês podem acessar com esse link que você vai poder acessar os dados em tempo real, né? Então esse é um recurso interessante porque ele acaba facilitando sua vida, né? Você não precisa exportar em PDF, em que enviar. E às vezes a pessoa quer explorar também o Dash, né? Fazer algum filtro, fazer alguma coisa, se é possível fazer. E aí ele não vai conseguir mexer, né, nas informações do Dash, só consultar as informações do Dash, fazer algum filtro, fazer alguma coisa. Então é bem interessante esse recurso aí, né? De, de, do, do, de compartilhamento. E acho que só para finalizar, o Screen também tem uma busca rápida. Então, quem precisar fazer algum tipo de busca rápida dentro do mundo do monitoramento, algum termo, você pode escrever aqui e você vai fazer essa busca rápida, né? É um recurso útil para quem quer fazer alguma consulta, algum tópico. Então, quero plugar, por exemplo, por Skol, né? Cerveja Skol. Eu consigo, aí eu posso fazer o filtro por Brasil, né? Aplica, e aí eu faço uma busca rápida e vai mostrar, né, alguns dados de Skol, esse termo Skol. Então, busca rápida para quem, às vezes, quer fazer uma consulta rápida, é bem interessante, quer ficar, né, não quer o processamento dos tópicos, né? Eu acho que é isso. Só Oi. só lembrando que essa busca rápida você consegue comparar até 5 marcas. Então você pode botar Skol, Brahma, Heineken, Corona, Amstel, enfim. É, Só que ele te dá todos os dados, só que você não está gerando uma query, mas você tem uma amostragem de 1%. Qual que é a Uhum, ideia? É de você fazer uma pré-análise desses dados para saber se vale a pena gerar uma query sobre isso e gastar, digamos, seus dados, né? uhum, Ou às vezes, dependendo do volume, por exemplo, temas políticos ou o que seja, o volume é tão grande que 1% já é muita coisa, né? uhum. Então, é interessante essa busca rápida. É Que... mais para uma exploração qualitativa, não usar esses Isso. números, né? Porque eu acho que é essa amostragem, não usar o número, mas sim você entender esse assunto. Às vezes você quer, por exemplo, você vê que estão falando, alguém está falando que está tendo uma tendência de BookTok, né? Que é o de livro no TikTok. Ah, deixa eu ver o que é BookTok. Aí você dá uma olhada e vê as conversas desse assunto que às vezes não tem relação com a sua marca, mas você quer entender o que as pessoas estão falando, que às vezes você pode usar se apropriar de alguma forma aquilo, né? Então você usa essa busca rápida aqui. Acho que é isso. Não sei se a Gabriela tem algum ponto, algum complemento. Não, eu queria te agradecer muito, Ishida, foi muito legal, obrigada pela nossa parceria. Não sei se você tem mais algum ponto a comentar. Você usa bastante aí o Scan. Pessoal, eu queria agradecer. Eu vou colocar aqui no chat o site da YouScan para quem quiser conhecer mais. O Gabriel Ishida está no LinkedIn. Eu vou copiar o LinkedIn do Gabriel. Só um minutinho. E o Gabriel publica bastante coisa lá no LinkedIn, análises. É bem interessante acompanhar, usando os dados da YouScan. Então, para ver até onde a gente consegue ir com inteligência, análise, pensamento analítico e pensamento criativo. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Jade, aí pela oportunidade. E aí, pessoal, quem quiser trocar uma ideia comigo aí no LinkedIn, já tá o meu perfil ali, é só me ativar por lá, mandar mensagem, tá bom? Valeu, gente. Tá Obrigado. ótimo. Boa noite. Tchau, tchau.